Não dá nem pra ver o suco. Volte aqui, você também. Volte aqui. Vai. Vai pra frente. Vai pra frente. Eu tô te filmando. Vai. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu falei que eu ia finalizar meu cabelo no vídeo passado, né? Mas eu simplesmente esqueci de gravar na quinta-feira. Só gravei a parte da unha, né? Esqueci completamente da finalização. E, enfim, esperemos. Mas, cá estamos, né? Tô aqui, ó, com esse creme que eu tô finalizando meu cabelo, da Corpo Dourado. Caprichosa Babosa, tá? Bem no finalzinho. Por um lado, eu quero muito que ele acabe, por outro, nem tanto. Aí, eu tô revezando, sabe, gente? Essa finalização eu faço, às vezes eu faço ela, às vezes eu faço de outro jeito, entendeu? Não tô seguindo muito, assim, uma regra muito assim, não, sabe? Porque eu tô finalizando meu cabelo muitas vezes na semana, assim, sabe? Tipo, 3 vezes na semana eu finalizo meu cabelo. Então, dá tempo de testar várias coisas, né? E aí, então assim, não tem muito nenhuma regrinha aqui. Então hoje eu vou fazer assim, eu tô passando todo o creme no cabelo todo, certo? Aí depois eu venho aqui com um olhinho que eu tô usando da Procacho, que é o de Karité, para 2 pontas. Aí eu boto uma quantidadezinha assim, um pouquinho generosa e passo aqui em todo o meu cabelo. Ó, todo o meu cabelo, certo? Aí, o que eu faço depois? Aí eu vou dividir agora meu cabelo. Assim, ó. Eu pego a parte do topo, né? A parte da franja, na verdade, esse aqui, né? Eu coloco assim. E aí depois eu separo a parte do topo. Entendeu? Eu já não posso enxergar. Aí. Eu coloco aqui. Aí depois eu divido em 3, assim, ó. Aí depois eu divido aqui, ó. Entendeu? Eu vou fazer um. Aí o que eu faço? Liquidificador. Divido bastante água. Também. Bem aguadinho. Vou abaixar. Aí eu tô revezando. Às vezes eu passo mais creme nesse momento, às vezes não. Nesse caso hoje eu vou passar, porque eu senti meu cabelo um pouquinho ressecado na última finalização. E na última finalização eu não usei tanto creme, sabe? Então eu vou passar aqui um pouco mais. Aí eu tô finalizando, hoje eu vou finalizar com essa escova aqui. Eu chamo ela de jacaré, né? Pelo menos eu conheço ela assim. Aí eu passo assim, pintinho pra dentro, pintinho pra fora, pintinho pra dentro, pintinho pra fora. Depois dou uma amassadinha. Aí pego mais um pouco. Pintinho pra dentro, pra fora. E amasso mais um pouco. É a mesma coisa aqui com essa parte. E assim sucessivamente. Aí depois eu venho, né? Pra vocês. E aí eu puxo essa parte aqui, que eu ainda não vou finalizar, pra cá pro todo. Entendeu? Então vamos misturar. Aí eu vou pegar um pouco mais de creme, essa aqui, e venho finalizar. Eu acho que eu vou comprar um creme da Sopal pra me testar. Eu nunca usei Sopal. Eu lembro que ficou muito em alta aí, né, gente? Tinha da Easy Care, né, Sopal. Era um creme que ele não era tão caro, mas que ele entregava bastante, né? Então eu lembro que ele ficou assim em alta, mas eu não cheguei a testar, sabe? E aí eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou testar. Eu tô lavando, no caso, o da Sopal é pra finalização, né? Como já tá acabando, como já tá acabando o meu creme de finalizar, então eu vou comprar o outro pra finalizar, entendeu? Aí eu acho que eu vou testar isso, a Sopal. Eu vi um preço assim, bem como tinha, bem conta assim, na Amazon. Ontem eu só não comprei porque aí não deu pena. Mas de pagar nem tanto caro, gente, tava R$30. Só que eu ia comprar outras coisas, né? Aí ia ficar um pouco mais caro. Aí eu optei por comprar. Porque, gente, sempre que eu tento, né? Não é sempre. Mas a maioria das vezes que eu compro alguma coisa na Amazon, que é pra entregar, eu sempre tento comprar alguma coisa pra minha filha. Porque quando chega, não é toda vez, né? Mas assim, na maioria das vezes eu tenho. Porque quando chega e ela vê que não tem nada pra ela fica muito frustrada, né? Aí é ruim. Quando não quando eu não compro alguma coisa pra ela, quando eu sei que eu não comprei nada pra comprar coisa pra ela, eu opto por
tentar ao máximo não deixar ela ver quando chegar a entrega, entendeu? Daí ela não fica frustrada. Eu sei que parece meio ruim, né? Tipo assim, parece que eu paro pra pensar nas minhas postagens, parece assim, que eu não deixo minha filha se frustrar, né? E eu sei que é importante, né, a frustração. Porque isso vai acontecer na vida adulta, né? Mas eu deixo pro imprevisto, sabe? Se é uma coisa que eu posso fazer, então eu resolvo, entendeu? Mas quando é uma coisa que tá fora do meu alcance, aí é nessa hora que eu tenho que ajudar ela a lidar, né? Tipo assim, por exemplo, um dia desse, quem vai buscar ela é o pai dela, né? Na escola, né? E aí um dia desse eu que fui buscar. E ele sempre compra picolé. Quando ele vai buscar ela, né? E eu não sabia, né? Toda vez ele comprava. Aí, quando eu cheguei lá, ela ficou super frustrada. Ela, cadê meu pai? Cadê meu pai? Eu falei assim, não deu pra ele vir, minha filha, hoje, né? Que ele foi trabalhar e tal, não deu. Aí a mãe veio buscar você. Aí ela, eu não quero você. Ficou assim, chateada, né? Eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, aí ela falou, né? Porque meu pai sempre compra picolé. Você não vai comprar picolé pra mim, que você não tem dinheiro. Aí eu peguei e falei pra ele assim, ele sempre compra picolé? Ela falou assim, Eu falei, poxa, filha, mas a mãezinha não sabia. Até que a mãezinha tinha dinheiro, mas a mãezinha não sabia que tinha essa regra. Aí ela ficou, falei assim, na próxima, quando for amanhã, o papai vem buscar você, e aí vai comprar picolé pra você. Você garante esperar até amanhã? Aí ela ficou chorando um pouco, mas depois passou. Tinha uma coisinha para ela em casa também, né? Então ela ficou mais calma, assim, né? Então é assim, sabe? Eu tento lidar com a frustração dela, eu tento ensinar ela a lidar, aliás, né, com a frustração dela, quando realmente é uma coisa que eu não posso controlar, que é o imprevisto, né? Porque, né, não tenho o que fazer. Mas, assim, se for uma coisa que eu consiga fazer, que eu consiga andar, eu vou lá e muito tudo. E assim que funciona minha vida. E aí ela tá dormindo agora. Eu tô aqui finalizando meus cabelos. Pois é, aí eu ia comprar, né, da São Paulo ontem, mas acabou que não quis gastar mais do que eu tava lá, né? Aí, o que eu vou fazer? É porque eu não tinha reparado que tava pra acabar, né, o meu creme. Agora que eu tô vendo aqui. Eu acho que ainda dá pra mais umas 3 finalizações. Aí, hoje é quinta, então... Não, hoje é quinta, não, hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, por que eu finalizou meu cabelo hoje? Gente, hoje é quarta. Hoje é terça. Não, hoje é terça. Tá certo. Deu um bug na cabeça agora. Hoje é terça-feira, gente. Descansa. Eu achei que já tava mais tempo que eu tava sem falar com vocês. Mas agora que eu lembrei, né? Que hoje é terça-feira. Sei que hoje já era quarta. Tá. Sabe por que eu me confundi? Quando eu tava vendo no vídeo, e aí eu falei pra vocês, no vídeo eu falava pra vocês, que eu ia mostrar como tinha ficado, como que eu fazia a finalização na quinta. E aí eu tava achando, me deu uma sensação de que hoje era quinta, né? Mas hoje é terça, gente. Descansa. E aí, gente, sobre as leituras, deixa eu falar pra vocês, enquanto eu finalizo aqui, né? Aproveitar. Eu finalizei o Deus Trabalhando Comunamente, finalizei ele ontem. E o da Teoria do Amor, segundo o Kindle, falta 1 hora e 8 minutos pra me terminar. Eu acho que tem menos de 100 páginas pra me terminar ele. E eu vou tentar terminar hoje, depois que eu terminar aqui o meu cabelo, né? Aí, eu quero falar pra vocês. Sobre o Deus Trabalhando Comunamente, gente, o livro, ele promete ser um consolo para quando você estiver passando por um momento difícil, talvez com a sua fé e também com, tipo, se você perdeu alguém. Até porque o autor escreveu o livro quando ele perdeu uma pessoa que era muito importante para ele. E aí eu fui com essa intenção, né, gente? Porque, pra quem não sabe, eu estou passando... Aí, só rapidinho aqui, ó. Aí eu pego uma piranha, né, um grandona, e eu coloco aqui pra poder não ficar marcado, entendeu? Aí eu boto ela ali enquanto o meu cabelo seca. Fica assim. Dando pra vocês enxergarem. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouco. Aí eu acho que eu deixei a minha bolsa lá fora. E aí, gente, pra quem não sabe, eu tô passando assim por um momento, assim, eu tô, né, passando por um momento de transformação em sentido espiritual, sabe? Porque eu não sou mais, definitivamente, eu não sou mais a mesma pessoa, com as mesmas crenças, sabe? De 1 ano atrás. Na verdade, de 6 meses atrás, entendeu? Eu não sou mais essa pessoa. Então eu sinto assim que eu tô passando por um
por uma mudança, né? Vou esperar aqui meu cabelo secar. Vou falar aqui com vocês. Quer dizer, vou esperar. Enfim, então, gente, eu tô passando por uma transformação espiritual, sabe? E aí, eu tenho buscado outras vertentes, né, espirituais, eu buscado conhecer, entendeu? Não quero me afirmar a nada, não quero me prender a nada, sabe? No que eu acredito, mas eu tô buscando conhecimento, sabe? Tô buscando conhecimento. E tá sendo muito bom, tá sendo muito inovador, assim, pra mim, sabe? Eu não tô indo a fundo, eu tô indo assim, tô deixando a vida me levar, tipo assim, às vezes eu pesquiso uma coisa que eu vejo, que eu acho interessante e tal, e assim vai, sabe? Então, nada muito profundo e nada muito fixo, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a ler Deus Trabalha no Turno da Noite, eu esperava, assim, ver um outro ponto de vista de consolo da Bíblia, com um viés, assim, cristão, né? E aí eu queria ver, né? E também porque, se vocês, pra quem não sabe, né, eu perdi uma filha ano passado, né, em 2025, e a gente ainda tá no processo de luto aí, eu acho que quem perde alguém nunca, na verdade, sai, né, do luto de fato, né, sempre vai ter aquela falta ali, né, mas enfim. E aí, com isso, com isso em mente, eu fui ler, né, Deus Trabalha no Turno da Noite. E aí, não foi exatamente o que eu achava que seria. Eu senti assim como se ele estivesse falando o que Deus espera de nós e não o que Deus tem pra nós, sabe? Foi isso que eu senti. Então, tipo assim, ele falava sobre o como às vezes a gente precisa sentir que a gente tá na presença de Deus, sentir que Deus tá na nossa presença, para que a gente consiga fazer as coisas certas, que é uma coisa que eu não concordo bastante, sabe? E falou sobre a importância, né, da gente orar pelas pessoas, o quanto é importante a gente atender o chamado de Deus. Então, assim, basicamente sobre isso, sabe? Ele ficou falando principalmente sobre o que a gente precisa fazer como cristão, entendeu? Sobre quais são as nossas obrigações como cristão. E não, de fato, um consolo de Deus. Quando morre alguém, quando a gente está triste, quando a gente está desanimado. Eu não vi assim, entendeu? Então, eu acho que no último capítulo só que ele falou sobre a perca, né? No primeiro capítulo ele fala, né, de por que aquela pessoa é importante, por que ele resolveu dedicar aquele livro pra ele. E aí no último capítulo ele também volta a falar, né, dessa pessoa que é o amigo dele, que ele perdeu, e que ele sobre um certo consolo. Mas aí eu achei muito, tipo, como assim tu se propõe a dar um consolo e tu só dá em 2 capítulos, entendeu? Eu não achei muito legal. E aí foi muito assim, ensinar os mandamentos, sabe? Então não era o que eu esperava. É interessante, né, de um ponto de vista aí cristão. Eu acho que qualquer cristão, assim, eu acho que qualquer pessoa que esteja querendo voltar para uma religião cristã, uma pessoa que queira seguir, né, o cristianismo ali de qualquer uma das vertentes, né, seja católica, seja evangélica, seja qual for, vai achar esse livro bom, entendeu? Vai achar esse livro bom, porque ele realmente tem esse intuito aí de te ensinar o que Deus espera de ti, entendeu? Eu acho que até para um TJ, né, esse livro se aplica, tá? Eu acho que ele faz sentido. Mas pra mim, que estava esperando receber um consolo, não fui atendida, não foi por esse caminho. E aí eu não gostei muito, assim, sabe? Da minha experiência não foi tão agradável, por conta da expectativa, né? Da leitura, né? Mas é um livro muito bom, sabe? E é isso. Aí eu vou continuar, né, gente, lendo Teoria do Amor. Gente do céu, eu tô lendo esse livro assim, pela misericórdia. Não sei o que eu tô fazendo na minha vida lendo esse livro, sabe? Não tô gostando muito dele, mas tudo bem. Eu acho que eu terminei ele ainda hoje, vou esperar meu cabelo secar enquanto eu leio, né, pelo menos uma horinha. E aí depois eu vou dar início, né, aos outros livros, que são os livros de fato dessa semana, que deveriam ser, né, que é ali o Deus Trabalha no Turno da Noite, e o outro aliás, Deus Trabalha Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, e o outro é Filhos para Sempre. Esqueci da autora. E é isso, essa semana a gente vai ler isso, né? Aí eu vou tentar encaixar em Memórias Póstumas de Brás Cubas também no meio dessa semana. E bora ver o que dá, né? É isso, gente. Acabei de finalizar Teoria do Amor. E assim, dá um pouco de dó de avaliar mal
um livro depois que a gente lê os agradecimentos, né? Porque a gente sabe todo o empenho que a pessoa fez, né, para escrever aquele livro. E a gente sabe que no nosso país, né, que é o Brasil, a leitura é uma coisa que ela não é muito valorizada, né? Então, quando a pessoa se propõe a fazer isso, eu sei que ela faz o melhor que pode, né? E então dá um pouco assim de receio, sabe? Mas eu preciso ser sincera com a minha experiência. Eu sei que talvez isso não seja uma experiência, talvez isso não seja uma resposta definitiva, né? Talvez não é uma resposta definitiva. O fato de eu não ter amado a leitura, de eu não ter aprovado ela assim 100%, não significa que o livro é ruim, que vai ser ruim pra todo mundo, né? É só a minha opinião e é só a minha experiência aqui falando, né? Então eu tenho que ser sincera. Eu gostei da leitura, mas eu confesso que boa parte dela eu fiquei muito cansada, fiquei muito, assim, muito cansada, muito entediada. Eu não sei se é porque eu vinha lendo leituras mais leves, nada muito relacionado ao romance. Eu não me lembro dos últimos livros que eu li que teve, de fato, um foco no romance, assim. Teve no seu olhar, né, mas eu também não gostei, né, então, paciência. Mas eu não sei, eu não sei, eu não tava muito na vibe, eu acho, sabe, não sei, mas vamos lá, do que se trata, né? Teoria do amor. Aqui a gente vai conhecer, nessa leitura a gente vai conhecer a Alice. Ela acabou de ficar, de cancelar o casamento. Na verdade, quem cancelou foi o noivo. E ela decide que ela vai fazer uma viagem, a viagem que ela ia fazer pra lua de mel. Ela vai fazer. Na verdade, ela não decide sozinha, né? As amigas dela também incentivam ela a fazer isso, né? Falam pra ela que ela tem que ir, sim, mesmo, né, o casamento tendo sido cancelado. E ela vai, né? Aí, o que acontece? Ela decide que ela vai e as amigas delas vão junto também. E ela decide que ela quer ir lá pra Paris também, porque lá vai ter uma... ela já sabia disso, na verdade, né? Quando ela ia fazer lá a lua de mel lá e tal. Ela já sabia, né, que ia ter um congresso. E aí ela também quer ir por isso. E também, principalmente, ela quer ir pra devolver um sapato que foi muito caro e que ela quer devolver ele, entendeu? Porque ela comprou ele especificamente para o casamento e ela quer devolver porque, né, muito dinheiro envolvido, tá? Quer devolver. E aí ela vai, junto com as amigas dela. Em contrapartida, ela conhece uma pessoa, ela tem uma pessoa, né, na vida dela, que tem um bar e que ele é italiano. E ele tem um bar ali na pegada meio da Irlanda, na verdade. Essa parte eu não me lembro exatamente por quê, mas eu sei que é assim. E ele tem um filho, que é o Lucas. E o Lucas acabou se tornando muito melhor amigo da Alice, né? Se tornou, assim, o melhor amigo dela. E aí, gente, vai acontecer isso. Ela vai fazer essa viagem e essa viagem vai ser meio que uma imersão para o que ela estava vivendo nos últimos 6 anos com esse homem. Porque, sim, quando ela vai casar, ela já tá 6 anos convivendo com ele. E aí ela vai começar a se dar conta, vai aparecer várias coisas, vão acontecer várias coisas, né, que vão fazer ela perceber o que ela estava vivendo, né, e tudo mais, o que era aquilo, que relacionamento era esse. Ela vai fazer várias reflexões e fora que ela vai acontecer várias coisas assim, inusitadas e maravilhosas, coisas bem assim, de conto de fada, só que na realidade da Alice, porque a Alice, ela é uma professora de eu não tenho certeza, mas parece que é de física. Ela é professora de física, então ela dá, né, aula ali para adolescentes. E ela é muito cética mesmo, principalmente com questão de espiritualidade. Ela é muito cética mesmo, ela é totalmente física, totalmente ciência, entendeu? Tu tem uma explicação, vamos dizer assim, pra ela, né, científica. Então, acontece várias coisas que são inusitadas ali pra ela e maravilhosas também ali naquela viagem, no mundinho dela, né, no mundo dela ali da física e tudo mais. E fora outras coisas também, que envolvem mais, assim, a fama, coisa que vai pra fama, não os famosos dali da física, entendeu? Os famosos da vida real mesmo, vamos dizer, e de outras áreas também. Basicamente isso. E a gente vai acompanhar essa vida aí, entendeu? Então, vamos lá. O que eu não gostei? O que eu não gostei? Gente, eu não sei. Eu acho que eu tô meio saturada, não sei. Eu sinto isso, que eu tô meio saturada, assim, de romance. Não que eu tenha lido muitos romances na minha vida. Na verdade, eu acho que eu nem li muitos romances na minha vida. Mas eu não sei. Eu fiquei assim... Eu me estressei um pouco com a leitura. Porque, assim, tava na cara que a Alice amava a pessoa que ela amava. E todo mundo em volta dela incentivava e falava pra ela que era isso. Só ela que não queria enxergar. Então, essa construção assim de embalando a gente, de tipo assim, eles não se gostam, eles não vão ficar, eles não se gostam, não vão ficar. Mas não necessariamente que eles eram inimigo, né? Mas assim,
É o tal do... Não queria resumir o livro a isso, né? Mas é o tal do Friends to Love. Só que aí, é isso. Eles não conseguem... Eles não revelam pra nós... na verdade, Alice, né? Não assume pra nós, muito rapidamente, o que ela sente. Que nem ela acha que ela sente de verdade, sabe? Ai, meu Deus. Mas assim, tá tipo assim, na cara, entendeu? E ela fica embalando a gente com isso. E isso me deu um pouco assim de agonia, entendeu? Eu não sei. Eu não achei interessante. Eu não achei muito legal essa parte, entendeu? Pra mim ficou assim, postergando por muito tempo pra acontecer umas coisas legais, mas ao mesmo tempo nada a ver, entendeu? Ai, meu Deus do céu, umas coisas assim, podia não ter, tipo assim, não sei, eu senti isso, sabe, com essa leitura. E aí, ela... O que mais que eu achei? Eu achei estranho, eu achei muito ruim isso, sabe? Mas porque também eles passam uma vibe de... A escrita passa uma vibe de eles serem adolescentes, sabe? O comportamento deles, né? Meio adolescente. E isso me incomodou, porque todo mundo ali é adulto, todo mundo tem família, todo mundo tem uns dramas e tal da sua vida, tem as suas questões, e aí eles vivendo assim, sabe? Fiquei, meu Deus, aí falando as coisas assim, como se fosse muito infantil. Não sei, não gostei disso, entendeu? Isso me incomodou. Posso ser que agrade o público mais jovem, eu acredito que vai agradar bastante, na verdade, o público mais jovem, porque é um livro de romance que não tem hot, entendeu? Então, tem ali uma pegada e tudo mais, mas nada de muito quente, não. E uma coisa que eu achei interessante é que o livro deixa... No finalzinho ele vai deixando um negócio pra gente assim, ó, tipo assim, ó, isso aqui vai ser explicado lá no fim, lá na última frase, no último momento isso aqui vai ser explicado. E foi muito legal essa parte, entendeu? Principalmente ali envolvendo o tarô, né? E eu achei legal isso, sabe? Achei muito legal. É isso que eu achei, entendeu? Eu achei legal essa parte, mas o romance em si tava me cansando, entendeu? O romance. Se o livro não fosse sobre romance, se fosse assim, só sobre ela se entender por gente, ela se reconhecer, ela se reconstruir, de sair de um relacionamento tóxico, ia ser ótimo pra mim, né? Mas se tratando de que ela precisava sair, entender uma vida que ela tinha construído, saber que aquela vida era horrível, reconhecer isso, e aí do nada pular pra pular pra um outro relacionamento, eu não sei, não gostei disso não, entendeu? Eu não gostei. Então, eu não vou afirmar aqui, né, mas eu acho que com certeza é um livro pra mim 3,5, tá? 3,5. O que eu ia falar? Eu não sei se pode ser agora em agosto, acho que os 60% dessa leitura. Então, 60% da leitura foi o suficiente pra não gostar da leitura, entendeu? Então, por mais que os outros 40% sejam uma grande quantidade e que eles possam se influenciar em eu ter lido mais rápido eles, ou então ter continuado sempre com aquela história em mente, tipo assim, não tivesse parado, entendeu? Porque eu acho que o problema foi parar. Porque eu li ele em março, comecei ele lá em março, eu acho. E aí passou abril, maio, junho, passei 3 meses sem pegar, sem saber nada dessa história, sem lembrar de nada, sem, entendeu? Aí de novo peguei mais de 20%, li metade do mês e depois não li mais. Então eu não sei, pode ser que seja isso, né? Mas até o que eu li agora, esse 60% que eu li desse mês, foi suficiente pra mim não gostar tanto assim dessa leitura. Eu só terminei porque queria terminar, entendeu? Jogar ele com propriedade, entendeu? Por isso. Mas não gostei. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou, acho que eu vou fazer uma merenda pra mim. E aí depois eu vou dar um tempo, eu acho que eu não vou ler mais nada hoje. Vou deixar minha cabeça descansar, porque ontem eu li muito, né? Eu li mais de 1 hora de leitura. E hoje também mais de 1 hora. Então eu vou dar um tempo. E eu vou merendar, assistir um pouco de série. E depois eu vou cuidar das minhas coisas aqui da minha casa. Olha a TV nova chegando. TV nova chegando. Mas eu não consigo. Depois de 343 dias procurando essa TV, ela chegou. Gente, tudo bem com vocês? Vim aqui finalizar esse vlog, que os takes ficaram muito grandes, né? Ficaram mais grandes do que eu esperado. Então eu vim finalizar eles. E até porque hoje é sábado, né? E eu tô querendo fazer esse mês de agosto o vlog semanal, né? Então eu fiz da primeira semana,
Fiz na segunda semana e agora nós estamos na terceira semana. E aí, no caso, é sábado, né? Então tá na hora de finalizar o vlog. E hoje eu não tô no meu trabalho, eu tive que vir mais cedo por causa de um imprevisto, né? Que aconteceu, aí eu tive que vir logo pra casa. E aí, eu queria falar pra vocês que queria muito chegar aqui e finalizar, né? A leitura, mas não finalizei. O que acontece? Essa semana era pra me finalizar e não sobrou nenhum da Agatha Christie e o Felizes para Sempre. Só que eu acho que segunda, terça e quarta de manhã eu usei para finalizar as leituras da semana passada, que foi o Teoria do Amor e o Deus Trabalha no Turno da Noite. E só na quarta-feira de tarde é que eu consegui, de fato, começar as leituras que seriam feitas, realizadas dessa semana. Que seria esses, né, que eu acabei de falar, o Felizes para Sempre e o Não Sobrou Nenhum. Então, eu não consegui, assim, andar muito com a leitura, sabe? Eu li pouca coisa. Do Não Sobrou Nenhum, eu acho que eu li uns 7% da leitura. Mas eu confesso pra vocês que eu não sei, eu não tô curtindo muito, sabe, ler em e-book. Não sei, eu tenho um achado bem ruimzinho, assim, ler em e-book. Eu não sei o que tá acontecendo ainda, eu tô tentando identificar, mas não tô gostando muito. E parece, assim, que eu não tô conseguindo entender. Eu não sei se os livros que eu tô escolhendo pra ler em e-book, né, que são assim, o que é bem capaz de ser isso, né, mas tudo bem. O que acontece? Eu entendi pouca coisa, sabe, e não sobrou nenhum. Pelo que eu entendi, ela tá no metrô, indo para uma determinada cidade, e aí ela fala um pouco de cada passageiro e por que os motivos de eles estarem lá. Mas o que vai acontecer, eu ainda não cheguei nessa parte. E eu não consegui memorizar absolutamente nenhum personagem, entendeu? Eu fiquei até pensando assim, se eu deveria ter lido no físico esse livro para poder conseguir marcar quem era quem. Mas eu acho que quando é pra entender, a gente entende, sabe? Não precisa ficar forçando, eu acho, não sei. Às vezes eu acho isso, mas às vezes eu não acho, enfim. Só sei que nesse caso eu falei assim, eu decidi fazer assim, eu vou lendo, se eu for entendendo, ótimo, se eu não for entendendo, ótimo, vai ficar assim, vai ficar por isso mesmo. Eu não consegui eu não consegui assemelhar a situação à pessoa, tipo, fulano de tal fez isso, está ali por isso, ciclano de tal está ali por isso, por aquilo. Eu não consegui associar, mas eu acho que eu ainda tô muito no comecinho pra poder julgar, né, pra eu poder gravar. Eu acho que ainda vai aparecer mais pra frente, né, então talvez mais pra frente eu consiga memorizar melhor, saber mais quem é quem, né. Mas até que ficou interessante, ficou bem fluidozinho, né. Mas tô bem no começo, como eu falei, eu acho que eu li, sei lá, acho que uns 10%, eu acho, da leitura, eu acho que eu tô. Então tá bem encaminhado, tá fluindo, mas ainda não terminei. E o Desejo, que é Felizes para Sempre, eu tô aqui com ele, eu li um pouco ele esses dias, eu cheguei até a página 196, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu não marquei, eu fiz o favor a mim mesma de não marcar que página eu estava, olha que maravilha. Só fiz colocar o negócio aqui, o marcador, e agora eu tirei o marcador e eu não sei, mas eu tenho quase certeza que eu fiquei parei na página 95. Que foi antes da Dani aqui. Parei na página 90. Cartão caindo. Parei na página 95 dele. E esse livro, ele tem 3 histórias, né? E aí, eu tô nessa primeira, que é a Casada por Negócio. E essa Casada por Negócio, ela acaba na página 156. Então, tá faltando mais ou menos umas 60 páginas pra me terminar essa primeira história, né? Do Casada por Negócio. Inclusive, deixa eu falar, né? O que eu tô achando. Casada por Negócio. Eu tô achando, assim, legal, mas confesso que às vezes o fato de ele não querer ter um relacionamento íntimo com ela me incomoda um pouco os motivos dele, parece que não são tão plausíveis, sabe? É tipo assim, ele queria tanto uma pessoa, eu entendi isso, né? Que ele queria tanto ter uma pessoa pra coisar. Pelo que eu entendi, ele queria muito ter uma mulher pra ele coisar e pra organizar os eventos ali pra ele, sem ele precisar ficar envolvido emocionalmente com ela. Aí ele vai, né, e contrata esse serviço aí do Felizes para Sempre, LT. E aí ele consegue essa noiva que é muito compatível com ele, maravilhosa e tal. Ela precisa dele, ele precisa dela. Perfeitos um pro outro, que é a Daniela. Só que ele não quer coisar, entendeu? E a menina só quer isso da vida dela, mano. Porque ela achou ele super atraente e ela queria só fazer isso com ele, sabe? Mesmo que não fosse, mesmo que ela quisesse que ele se envolvesse emocionalmente, mas ela tava disposta a ficar com ele, mesmo que fosse só por prazer mesmo, só por fazer mesmo negócio, só pra liberar a atenção. Ela tava disposta a isso e ele não está. E os motivos pra ele não estar me irritam, entendeu? Tipo assim, parece que não são plausíveis, sabe? Ele mesmo diz em um momento, né, que ele não quer, porque ele não quer se envolver, porque se ele fizer isso com ela, ele vai se envolver emocionalmente. Então ele vai coisar nunca?
Pra que casou então? Vai trair a mulher? Fiquei pensando, né? E aí outra coisa, ele ficou... Ele diz assim que ele já está envolvido emocionalmente. Então, mano, se tu já tá, o que tu quer da tua vida, mano? Não tô entendendo, sabe? E eu fiquei meio assim me perguntando. Então isso me incomodou um pouco, tá me incomodando um pouco, entendeu? Então assim, não tô gostando tanto dessa casada por negócio, tá? Tô gostando mais ou menos. Eu tô achando a personagem interessante, né? O jeito dela e tal, as coisas que ela admira, as coisas que ela, do jeito que ela age, né? As coisas que ela almeja. Legal. Mas nada de muito, sei lá, nada de muito esplêndido. Não. Aí depois vai ter o Casada por Destino e o Casada por Desafio, né? Eu acho que o Casada por Destino vai ser o mais legal, eu tenho essa impressão, mas não sei. Aí o que acontece, gente? O que me tombou também nas leituras dessa semana, tombou entre aspas, né? Porque quinta-feira chegou essas belezuras aqui, que vocês viram, inclusive, né, nos takes anteriores. Deus do céu, gente, com os livros do Joey Dispenza, que eu estava, do doutor, né, que eu estava louca para ler este livro, entendeu? Tava muito com vontade de ler. Esse daqui, do Como Se Tornar Sobrenatural, era o que eu tava mais ansiosa para ler. Mas eu vi muita gente indicando que era bom ler os dois. E pra começar, era bom começar com Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, entendeu? Então eu resolvi comprar os dois, até porque os dois tava valendo a pena. Cada um tava, tipo, menos de R$35. Então eu resolvi que valia a pena fazer esse investimento, sabe? E aí, e ele no e-book, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tava R$14. Tava até bom, só que como eu queria muito comprar, eu queria ele no físico, né? Então eu resolvi adquirir, pagar aí um pouquinho a mais, certo? E aí o que acontece? Chegou quinta-feira, gente, e óbvio, né? Eu larguei a minha leitura que eu estava fazendo, entendeu? Larguei a leitura que eu estava fazendo e comecei a ler esse aqui. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E, gente, simplesmente estou apaixonada nessa leitura. Apaixonada. Eu tô na página 55, eu acho. Tô na página 55. E, gente, esse livro é muito legal. O embasamento dele aqui nesse começo, falando assim, cientificamente, né? Falando de física, falando da física quântica e essas coisas assim, elas são um pouco complexas pra mim, que não tenho muita noção disso, não tenho noção de quase nada de química, nada de física, não tenho assim, sei lá, acho que tipo 1% de noção do que é, entendeu? Então eu fiquei um pouco perdida, mas eu tentei ler assim bem aos poucos, bem assim com atenção, prestando bastante atenção, sabe? Pra poder eu tirar um pouco de proveito e entender aqui, né? Tipo assim, ó, quando ele falou essa parte aqui, ó, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Essa parte aqui, ó, do átomo clássico, né, que é a versão de um átomo segundo a velha escola, que era a clássica newtoniana. O foco primário é o material, esse aqui, ó. Não entendi nada. Eu me lembro de ter visto esse design, esse desenho já, né, em livros, né, de física e acho que é de física, né, mas eu nunca fui a fundo, então assim, eu fiquei um pouquinho perdida aqui nessa parte. Mas então assim, o embasamento dele científico é muito grande. Se você tiver um pouco mais de conhecimento, eu acho que, sei lá, tipo assim, pelo menos o conhecimento básico ali do ensino médio, eu acho que você vai tirar grandes proveitos disso aqui, tá bom? E aí, depois vem o átomo quântico, né, na versão da nova escola. Aqui assim. Mas, gente, já teve tantas coisas que ele falou aqui que eu fiquei pensando. Inclusive, tem uma coisa que ele falou aqui que eu queria fazer até um vídeo lá pro Instagram pra falar sobre isso, mas eu quero deixar registrado aqui também, apesar de que esse vídeo é até enorme, né? Mas vou falar assim mesmo. Tem uma parte que ele fala bem assim, ó. Todos nós temos essa habilidade, pois nossos pensamentos efetivamente influenciam a nossa vida, para o bem ou para o mal. Aí eu vou pular aqui a parte e vem aqui, ó. Pense nisso. Se você realmente soubesse que esse princípio é verdadeiro, perderia-se que é um dia de criação intencional do destino desejado. E eu fiquei, esse negócio, só esse começo aqui, página 31, eu fiquei assim, ó, chocada com essa reflexão que ele nos levou a fazer, né? Por quê? Porque eu sempre acreditei que o pensamento, ele influencia a nossa vida. Então, ele acaba se tornando ação, né? Então, o que a gente pensa, uma hora vai se tornar ação. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado, tinha que ter cuidado com o que a gente pensava, porque uma hora a gente ia acabar praticando aquilo. Só que eu só pensava nisso quando se tratava, só me lembrava desse fato quando se tratava de uma coisa ruim. Por exemplo, assim, eu aprendi que fornicação é errado, né? E aí, eu só lembrava de pensar assim, olha, eu não vou colocar coisas na minha frente, na minha mente que são de fornicação. Por quê? Porque
senão depois eu vou acabar praticando. Então, por exemplo, eu não vou ouvir músicas que falam de fornicação, eu não vou assistir filmes que falam de fornicação, eu não vou estar com pessoas que praticam a fornicação. Outro exemplo, palavrão. Eu aprendi, né, que chamar palavrão é errado e tudo mais, e aí eu não vou botar na minha mente, não vou nutrir minha mente com músicas que falam isso, com livros que falam isso, porque uma hora eu vou praticar, uma hora isso vai se tornar realidade na minha vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu só me lembrava de que de corrigir o meu pensamento quando se tratava de uma coisa errada, entendeu? De tipo assim, não vou pensar nisso, não vou pensar em possibilidade de fazer essa coisa errada, porque eu não quero que isso não quero que isso torne ação, não quero que isso aconteça. Eu pensava assim. E aí, só que quando se tratava de uma coisa boa, por exemplo, da época, né? Eu queria ser, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa coisa que seja um exemplo interessante. Eu queria casar com um cristão, né? Com uma pessoa que era cristã. Então eu vou pensar em casar com um cristão, entendeu? Eu vou pensar em casar, em ter um casamento, como é que seria um casamento cristão ali, né? Na minha religião e tal, como é que seria? Era uma coisa boa, né? Na época lá, né? Eu pensava assim. Pensava assim, não, seria um pensamento legal. Outra coisa, outro exemplo mais atual, né? Eu queria muito fazer uma faculdade de letras, mas eu não pensava nisso. Parece assim que ficava, era uma aba aberta, mas que eu não mexia, entendeu? Na minha mente. Então, eu não parava para pensar de fato, assim, como seria se eu tivesse feito uma faculdade, como seria minha vida se eu fizesse isso e tal. Eu não pensava exatamente em uma coisa boa, eu só conseguia me lembrar que o pensamento se tornava ação quando se tratava de uma coisa ruim, sabe? Eu não pensava nas coisas boas da vida, por exemplo, então eu quero um trabalho, eu quero um dinheiro, então eu vou pensar nisso, vou pensar em estratégias, né, alguma coisa assim, ou então como seria se eu fosse, né, se eu tivesse tal dinheiro, eu não pensava nisso, entendeu? Mas eu entendo, eu me respeito, sabe? Eu me perdoo por entender isso, por agora, saber, né, isso, né, porque ai meu Deus do céu, é tão complicado explicar isso. Porque ao mesmo tempo que nos era instruído de que era importante, porque era isso que era a instrução, é isso que eu queria dizer na verdade, né? Porque era essa que era a instrução, a gente só pensava nas coisas que a gente não devia fazer. A maior instrução, ela vem por esse ponto, das coisas que a gente não podia fazer, e não das coisas que a gente devia fazer. Era nos ensinado, sim, era me ensinado, né? Vou falar por mim. As coisas que eu precisava fazer. Mas a prioridade era mais as coisas que, tipo assim, de 100% das coisas que nos são ensinadas a praticar ou não praticar, eu acho que os 80%, 85% são coisas que a gente não pode praticar. E só 15% são coisas que a gente deve praticar, que é nos relembrado. Por quê? Porque o que é ensinado também é que a gente é muito pecaminoso, que a gente é muito errado. Então a gente precisa constantemente estar lembrando que a gente é errado e que a gente não pode fazer, não pode se sucumbir a esse erro, entendeu? Então, é por isso que eu me respeito e eu entendo, sabe? O fato de a minha mente estar um pouco fechada naquela época, né? Ter sido um pouco fechada, né? Por não me lembrar disso, sabe? De como era importante pensar, então, em coisas boas, em coisas positivas, em coisas legais pra se fazer, em coisas que eu realmente queria fazer. É esse o ponto. Em coisas que eu realmente queria fazer. Então, já que eu não posso pensar nessas coisas erradas, então eu vou pensar em coisas boas que eu quero fazer. Entendeu? Eu entendo que eu não era capaz naquela época, entendeu? Porque a minha mente era muito fechada, muito, muito fechada, nem se compara. Então, assim, só esse primeiro ponto aqui já me pegou bastante, mas tem muita coisa ainda que ele já falou aqui, que eu já fiquei muito surpresa e que já fez todo sentido, sabe? Muita coisa mesmo. Isso que eu mencionei pra vocês está na página 31 e eu tô na página 55, então, muita coisa, gente. É louco demais esse livro, mas eu vou continuar lendo, só que esse livro eu planejava fazer ele nessa última semana, né? Planejava terminar ele nessa última semana. Ou seja, no sábado que vem. Mas eu acredito que eu vou levar mais tempo pra ler, porque eu quero ler com bastante atenção, com bastante calma, sabe? E concentração. Então não dá pra me ler a qualquer momento do dia, sabe? Então eu vou fazer o seguinte, né? Essa semana eu vou tentar terminar e não sobrou nenhum. E o Felizes para Sempre. E aí, conforme eu vou tendo tempo, né? Assim, tipo assim, mas eu tenho mais tempo de concentração, assim. Então segura aí. Eu tenho mais tempo de concentração, assim, lá no meu trabalho e na parte da manhã. Mas na parte da manhã eu tenho bem pouquinho tempo, né? Então é complicado. Mas enfim, vou continuar lendo isso aqui. Vou marcar várias coisas, com certeza. Tô fazendo várias marcações com marca-texto mesmo, sabe? Mas... Aonde? Lá no final? Não, lá no meio.
E aí, eu acho que esse aqui eu só vou deixar pra me ler ele quando eu terminar o outro, né? Então, eu tinha planejado de ler ele juntos, sabe? Em paralelo, mas eu acho que é melhor não. Eu vou deixar pra me ler depois que eu terminar esse aqui. Então, eu tenho quase certeza que esse livro vai ficar pro mês que vem, tá bom? Mas, por enquanto, é isso, gente. É isso que foram as leituras dessa semana, é isso que vai ser. Continuem se inscrevendo aí, se inscrevam, aliás, né, pra vocês continuarem me acompanhando e vendo o que eu vou conseguindo ler nessa próxima semana. E também se eu vou conseguir finalizar e quais vão ser os takes falando sobre essa preciosidade que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, tá bom? Porque eu vou tentar falar muito. Enquanto eu já vou dar até uma olhada aqui pra ver quais são as coisas que eu quero, sabe, embasar mais. E é isso. Então, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Se inscrevam, curtam se vocês acharem interessante, se vocês gostarem. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo.